Olá, sejam todos muito bem-vindos ao estudo do dia 19 de agosto de 2021, quinta-feira, de O Livro dos Espíritos. Esse grupo se reúne todas as quintas-feiras a partir das 20 horas no Centro Espírita do Calvário ao Céu, na cidade de Bebedouro, estado de São Paulo, e em virtude da pandemia, do distanciamento social, nós estamos gravando as aulas e disponibilizando no YouTube e nos grupos de WhatsApp da casa. Hoje nós vamos concluir o capítulo 7 do livro 2º de O Livro dos Espíritos. Nós vamos fazer da pergunta 386 até a pergunta 399. Nessas perguntas estão englobados dois itens: o item simpatias e antipatias terrenas e o item esquecimento do passado. Lembrando que o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra editada, publicada por Allan Kardec e que marca o início da doutrina espírita, ele foi publicado pela primeira vez no dia 18 de abril de 1857 e ele é composto de perguntas e respostas. E ele é dividido em 4 grandes partes. Nós estamos na segunda parte, ou segundo livro, ou livro segundo, que tem como tema principal dos seus capítulos Mundo Espírita ou dos Espíritos. Então, nós vamos lá na questão número 386, simpatias e antipatias terrenas. Dois seres que se conheceram e se amaram podem reencontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Essa é uma questão que passa muito pela cabeça das pessoas. Quando nós convivemos com pessoas pelas quais nós temos grande estima, grande apreço, uma convivência gostosa, a gente fica imaginando, será que a gente vai se encontrar em uma outra existência? Como será que vai ser, né? E o Espírito de Verdade responde: reconhecerem-se, não. Por quê? Porque existe o esquecimento do passado, porque na verdade nós estamos em outro corpo. Então essa imagem, essa feição, nós não a teremos mais, porque geneticamente falando, nós vamos ser parecidos com os nossos pais. No entanto, sentir-se-ão atraídos um pelo outro. E frequentemente as ligações íntimas fundadas numa afeição sincera não provém de outra causa. Então, aquela simpatia instantânea, sem causa nenhuma, a pessoa não fez nada de bom para você e você de repente tem uma simpatia. Pode ser sinal de que de que a gente já se conhecia, já tinha um relacionamento legal e esse relacionamento vai ter continuidade numa próxima existência. Não seria agradável para os espíritos se reconhecerem depois de encarnados em outros corpos? E o Espírito de Verdade vai dizer que depende, nem sempre. Essa recordação ela pode ser boa, mas ela também pode não ser boa. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que vocês podem acreditar. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Ocorre que a gente tem essa nossa ansiedade natural de querer saber o que fomos, o que fizemos, se conhecemos, se não conhecemos. E o Espírito de Verdade diz o seguinte: olha, nem sempre o que vocês querem é o melhor. Nem sempre o que vocês querem é o que vocês precisam. Questão 387. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? E ele responde: não. Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente, sem que hajam se conhecido como encarnados. Porque, na verdade, o apreço, o carinho, ele inicia em algum momento. Então, existem aqueles espíritos, aquelas pessoas com as quais nós já convivemos, e existem aquelas que nós estamos conhecendo. A gente não conhece, durante a nossa vida, várias pessoas que fazem muita diferença, que são muito importantes, independente de viverem fisicamente perto da gente? Então, é desse jeito. Questão número 388.
Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? E responde o Espírito Verdade: há entre os seres pensantes ligações que vocês ainda não conhecem. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde vocês compreenderão melhor. Então, em várias questões do Livro dos Espíritos, o Espírito Verdade, ele diz isso: olha, tem coisas que vocês ainda não conseguem compreender. O que nós precisamos ter em mente é que quando o Espírito Verdade diz isso, ele está dizendo: olha, você vai aprender, vocês vão aprender, mas hoje vocês ainda não estão nesse patamar de conhecimento. Em nenhum momento a doutrina espírita diz assim: existem verdades que são impossíveis de serem conhecidas, existem segredos, existem mistérios, existem dogmas que não podem ser explicados. A doutrina espírita é a fé raciocinada. A doutrina espírita sempre nos coloca para pensar, né? Tanto que nós temos a citação: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em qualquer época da humanidade, em qualquer época da vida, seja lá o que for. Então, quando o Espírito de Verdade está dizendo isso, ele não está dizendo que isso é um segredo que nós não vamos nunca conhecer. Ele está dizendo: olha, hoje não dá para vocês entenderem. A gente sempre faz a analogia da criança. A criança com 5 anos, a menos que ela seja uma criança prodígio, ela não vai entender algumas coisas que quando ela tiver 15, 20, 25, 30, ela vai entender, tá? Nem por isso ela é incapaz. Questão número 389. Da mesma maneira que a gente tem simpatia imediata, existe a antipatia. E aí o Kardec pergunta: de onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Primeira vista, nossa, não fui com a cara daquela pessoa, não gostei daquela pessoa. E na verdade não existe motivo nenhum para isso. E o Kardec pergunta: de onde vem isso? E o Espírito de Verdade responde: podem ser espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Como somos imperfeitos, essa nossa imperfeição nos leva a ter dificuldades de relacionamento, porque é exatamente no relacionamento com o outro que essa imperfeição aparece. Ela aparece no meu egoísmo, no meu ciúme, na minha vontade de ser melhor, no meu orgulho, quando eu fico inconformado porque outras pessoas têm alguma coisa e eu não tenho. Então, nós estamos sempre nos comparando e sempre tendo questões a resolver com o outro. Então, é na vida de relação. Por isso que somos seres eminentemente sociais. Nós precisamos estar em sociedade exatamente para nos testar. Então, vivendo em sociedade e sendo imperfeitos, nós vamos cruzar, nós vamos encontrar com aqueles com os quais nós temos compromissos. E se nós temos compromissos, se nós temos problemas a resolver, se nós temos pendências, sejam essas pendências mais graves ou menos graves, muito severas ou pouco severas, nós não vamos sentir um bem-estar absoluto de estar perto daquelas pessoas. E a gente pode ter certeza que a recíproca é verdadeira. Questão número 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Quer dizer, se eu sou antipático a alguém, é porque aquela pessoa, eu somos maus, fizemos uma grande maldade? Responde o Espírito de Verdade: dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos um ao outro. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude no modo de pensar. Mas, à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e
a antipatia desaparece. Ainda somos espíritos imperfeitos que somos, que temos dificuldade de aceitar que o outro pensa diferente da gente. A outra pessoa pode estar até certa, mas se ela pensa diferente, muitas vezes a gente fica antipático àquela pessoa, acha que aquela pessoa é antipática por causa disso. À medida que a gente vai se desenvolvendo, vai se adiantando, a gente percebe que isso é uma bobagem, que as pessoas podem sim ter pensamentos diferentes, pontos de vista diferentes, podem chegar ao mesmo lugar, mas por caminhos diferentes. E isso não é motivo para se ter antipatia, para não se gostar, para ter raiva e tudo mais. O conhecimento traz para a gente a condição da gente mudar de paradigma, da gente enxergar as coisas de uma outra maneira, certo? Daqui a pouquinho a gente volta com o vídeo número 2. Até já!